Cultura, e há alguns anos vem promovendo alguns encontros para a democratização do acesso, através de uma leitura compartilhada, um pouco mais simplificada do edital, e trazendo esse espaço aberto para dúvidas frequentes de quem está escrevendo, sempre ao lado dos organizadores da COA, Comissão de Organização e Acompanhamento do edital Elizabeth Anderle, nesse caso específico. Queria agradecer a participação da Gisele e da Raquel. É uma honra compartilhar esse momento com vocês e abrir aí o espaço para que elas possam apresentar melhor o edital e logo após a gente abre para dúvidas frequentes. Bom, boa noite. Obrigado, Preto, pelo convite, né? Obrigada pela participação e dedicação desses minutos preciosos de todos, que a gente sabe que o tempo de todo mundo é contado, né? Bom, a Comissão de Organização e Acompanhamento, a etapa da documentação complementar, ela foi agregada à etapa de admissibilidade. Ou seja, quando é feita a inscrição, além dos documentos da proponente, os documentos da proposta, é necessário já enviar todas aquelas certidões que seriam enviadas num segundo momento, numa segunda etapa. Então, esse é um ponto que nós estamos batendo bastante na tecla, alertando. Se alguns de vocês já receberam os meus e-mails em nome da COA, eu geralmente coloco ali, acima da minha assinatura, alertamos a proponente, é importante fazer a leitura do edital, destacamos que o envio das certidões é já na hora da inscrição, para evitar uma não admissibilidade por esquecimento de alguma certidão. Nós também tomamos o cuidado de deixar lá no link da plataforma, no Perguntas e Respostas, a primeira pergunta é a lista de todas as certidões e o link de acesso para consulta dessas certidões, para facilitar para a proponente não precisar ficar perguntando, né, e perdendo tempo. O único link que vocês não encontrarão é o da certidão negativa municipal, porque cada um vai ter que procurar na prefeitura do seu município. Mas as estaduais, a federal, para as pessoas jurídicas, a de fundo de garantia, está tudo certinho lá, tá? Mesmo assim, se tiverem dúvida, por favor, escrevam. Nós estamos sempre correndo atrás do prazo de responder os e-mails em 48 horas úteis. Às vezes pode atrasar um pouco, mas a gente está nesse propósito, tá? Então, esse é o principal destaque do edital desse ano, é essa junção das etapas. Nós também temos uma informação relevante que, como vocês já puderam ver, o cronograma do Anderle vai até final de janeiro, todas as etapas, né? Então, significa que teremos o resultado só em 2026 e o pagamento está previsto para fevereiro de 2026. Então, na hora de organizar os cronogramas das propostas, nada vale propor algo que se tem intenção de realizar nesse ano. Estamos orientando que as propostas sejam desenhadas para realização a partir do mês de março, para que as próprias proponentes consigam ter esse respiro, porque elas vão passar, vão ao banco, tem uma carta, precisa ir no banco abrir uma conta específica, né? E aí esse dinheiro vai cair na conta. Então, se cair na conta no dia 10, ou no dia 15, ou no dia 28 de fevereiro, ainda assim não atrasa em nada o cronograma previsto do projeto. Ainda nessa questão do cronograma, é sabido que o edital Elizabeth Anderle, ele tem duas formas de cronograma. As propostas culturais que são desenhadas para módulo 1, então são propostas culturais que devem ter um cronograma maior que 6 meses e no máximo de 12 meses, né? E as propostas culturais, que são de cronograma entre 1 e 6 meses, no máximo de 6 meses. Então, módulo 1, 12 meses, geralmente os prêmios são de um valor um pouquinho maior, o aporte um pouquinho maior, porque se entende que se é uma duração maior, é um projeto com mais detalhes, com mais etapas e exige um recurso maior. E os demais de módulo 2, com duração de até 6 meses.
Como estamos num grupo até pequeno e é uma conversa, apesar de oficial, é uma conversa menos estruturada, é importante destacar que em algumas edições, algumas proponentes tiveram notas baixas ou até não foram classificados, porque se inscreveram, por exemplo, no módulo 2, mas o cronograma tinha 7 meses. Então, precisa estar bem alinhado. Se eu vou me inscrever no módulo 2, o meu cronograma tem que ser 6 meses. Se o meu projeto exige 7 meses, então eu preciso me inscrever no módulo 1, que vai até 12 meses, tá? Então, isso nós estamos trocando aqui algumas informações. Acho que é isso, né, Preto? Nesse sentido dessa troca. Então, o objeto, né? Um outro destaque que nós fizemos, eu e Raquel, no vídeo que foi colocado no ar essa semana passada. O objeto é para cultura e artes e patrimônio e paisagem cultural. Obras de audiovisual, elas não podem ser objeto deste edital. Apesar do audiovisual ser cultural, ele não pode ser objeto de proposta nesse edital. Temos uma exceção para os prêmios de patrimônio. Vou fazer um documentário sobre a igreja tombada, enfim, histórica. Então, nós temos essa exceção. Mas o audiovisual em si, a Fundação Catarinense de Cultura tem o Prêmio Catarinense de Cinema, então o Anderle, a comissão do Anderle, entende que já existe um fomento muito específico e desenhado para a produção e o fomento do audiovisual no estado de Santa Catarina. Sobre a execução desse objeto cultural. Ele pode acontecer em outros espaços para além do território catarinense. Porém, o local de realização principal é no Estado. O que a comissão entende? Que nós também queremos que os nossos artistas, os nossos produtores apresentem a nossa cultura fora do Estado de Santa Catarina. Né? Não é apenas a cultura catarinense para a sociedade catarinense. A gente quer a cultura catarinense para todo o Brasil. Mas a gente não pode abrir mão de que a cultura, a sociedade catarinense também tem acesso a esse evento, a essa oficina, a esse espetáculo. Então, sim, eu posso desenhar um espetáculo que vai acontecer em Santa Catarina, em qualquer cidade, e vai ter mais 3 em outras cidades, em outros estados. Isso está permitido, não é vedado no edital. Mas o destaque está na palavra principal. Tenham como local de realização principal o estado de Santa Catarina. Tá? Esses termos, esses destaques, eles servem para, vamos dizer assim, aperfeiçoar a proposta que cada proponente tem intenção de escrever. Né? Porque isso vai qualificar e, consequentemente, pode melhorar a pontuação na hora de avaliar essa proposta. Raquel? Oi, está me ouvindo bem? Boa noite. Eu só queria fazer um adendo aqui, até para dar um tempinho para a Gisele, para ela não ficar falando muito e cansar, é que nessa parte do objeto da proposta, a gente tem enfatizado a importância de objetos claros. Vou fazer uma oficina, vou fazer uma exposição, vou criar uma peça de teatro, porque às vezes chegam projetos com objetos que não são claros, que dá-se a entender, fala-se em objetivo e não objeto. Então, é importante quantificar, vou publicar um livro, vou trazer uma oficina. A oficina vai ter quantos encontros? Onde é que esses encontros vão acontecer? Esse tipo de detalhamento da proposta é que vai facilitar a avaliação, né,
do jurado, e também vai trazer clareza para o que se quer. Então, tem que ter sempre em mente, quando vai escrever uma proposta, a clareza do objeto pretendido. E esse objeto, depois, lá na frente, quando for feito o relatório de execução da proposta, nós vamos comparar, nós vamos receber e nós vamos fazer uma análise do que foi prometido e o que foi entregue. Então, é muito importante ter essa clareza nesse momento de inscrever a proposta. E tem um anexo lá no final do edital também, que traz a estrutura da proposta. Ela traz um esqueleto do que precisa ter. Então, está bem didático para ficar claro como essas propostas devem ser inscritas. Devolver a palavra para a Gisele, e depois eu acho que eu volto para falar um pouco dos critérios de avaliação. Obrigada, Raquel. Exatamente. Então, é aquela máxima de que menos é mais, né? Fazer o simples não é fácil, porque precisa ser feito com qualidade, né? Então, é uma oficina? Quantas oficinas? Utilizar a empatia em nenhum momento, e nem nesse momento, é demais, né? Então, quando o avaliador ler a minha proposta, ele vai entender o que eu quero? Porque a gente que está escrevendo, está muito claro na nossa cabeça. Né? Pedir para alguém, um colega, alguém da equipe, ler e tentar explicar para você o que você está dizendo ali, para ver se a escrita representou aquilo que você queria. Né? E a gente sempre comenta, o nosso coordenador, o Rosivaldo, ele não está aqui porque está de férias hoje, ele sempre diz, não dar tiro no pé. Eu vou fazer o quê, onde, quantos que eu vou fazer disso aqui? Ok, para isso eu preciso o quê? E aí a pessoa vai estruturando toda essa proposta, tá? Bom, quanto às categorias, desta vez nós temos 2 grandes grupos de categorias e não mais 3. Mas isso não interferiu nem nos prêmios, nem na quantidade de prêmios, tá? Então nós temos a categoria Cultura e Artes e nós temos a categoria Patrimônio e Paisagem Cultural. Os prêmios somam 151 prêmios, que variam de R$50 mil a R$92 mil, tá? Os prêmios de módulo 1, então eu tenho prêmios na categoria Patrimônio e Paisagem Cultural, no valor de 92 mil, 3 prêmios, e na categoria A, Cultura e Artes, 10 prêmios de 85 mil. Todos os prêmios de módulo 2, 6 meses, são de R$50 mil, tá? Todos eles. Este valor, para pessoas jurídicas, não tem retenção de imposto de renda. Então, a pessoa jurídica vai colocar na sua proposta, na sua planilha orçamentária, o item lá chamado impostos, porque é ela quem vai pagar esses impostos. Sejam quais for, sejam impostos trabalhistas, né, ISS, de serviço, é ela que vai pagar. Para pessoas físicas, de imposto de renda. Então, atenção, quando desenharem uma proposta cultural para 6 meses, o item na proposta, na planilha orçamentária, imposto, precisa estar previsto lá, porque você não vai receber 50 mil, você vai receber 35, mais ou menos, 37, porque tem aquela tabela lá da retenção, nós temos a tabela, o link todo no... Então, você precisa... O seu projeto é 50? Mas um item de rubrica é o imposto. Se esse item não tiver lá e você desenhar uma tabela em cima de 50 mil, sendo pessoa física, alguma coisa de errada não vai estar certa, né? Então, você não vai conseguir pagar todos os seus compromissos, cumprir todos os seus compromissos, vai ter que tirar dinheiro do bolso, vai pedir para excluir itens da planilha orçamentária, pode ser que a COA não altere, porque isso pode alterar o objeto, e você vai estar trazendo um problema. Então, desenhar a sua proposta cultural dentro de um valor que já está previsto no edital, considerar eu sou pessoa jurídica ou pessoa física, é um excelente início para saber, eu ia fazer 10 apresentações, mas para 10 apresentações eu preciso de 50 mil. Mas eu sou pessoa física, então eu vou propor 5 apresentações. Não vou propor 10. Porque eu tenho um item de rubrica de imposto que eu preciso descontar. Isso tem que estar lá na planilha orçamentária.
Planilhas orçamentárias com itens únicos. Atenção, né? Bastante atenção. Também não precisa botar item 1, lápis, item 2, caneta, item 3, papel. Não, vocês podem botar itens de secretariado, itens de papelaria, serviços de impressão, podem agrupar despesas. Isso também vai facilitar para vocês lá na questão da prestação de contas. Bom, todos os prêmios as pessoas já sabem, né? Questão de pessoa jurídica, o destaque ela precisa se enquadrar na natureza do edital. Então, o CNAE do CNPJ, seja ele o principal ou secundário, precisa ter viés cultural. Não dá para ser a empresa de contabilidade. Ah, mas eu participo da roda, sou mestre de capoeira, mas a minha empresa é de contabilidade. Não dá, não vai passar na admissibilidade. Então, precisa observar isso. Ainda há tempo, não é uma coisa cara se precisar atualizar no CNPJ das pessoas, é uma coisa simples. Ainda temos aí 20 dias, 20 e tantos dias para a inscrição do edital. Observem isso, porque isso cai direto na admissibilidade, não tem recurso, não pode enviar outro documento. Tá? São coisas simples que às vezes as pessoas ficam no meio do caminho. É possível pessoa jurídica de direito público participar para os prêmios de museus e bibliotecas, ou seja, o órgão gestor de cultura. Tá? Nós já recebemos aqui uma pergunta. Eu sou da Secretaria de Meio Ambiente, mas eu queria criar um museu, eu posso participar do edital? Não, você não pode. Apesar de ser um museu, a Secretaria de Meio Ambiente não pode. Tem que ser o órgão gestor de cultura. Tá? E também só para o prêmio Museus e Bibliotecas. Para os outros, ele é vedado. Temos um até extenso, porém detalhado, a questão de quem pode e as vedações de quem não pode participar, né, no item 4. E temos também a questão da condição de membro de equipe técnica. Isso é algo que era consensual, mas não estava escrito. E neste ano está escrito no edital. Então, nós, da COA, assim como os servidores da Fundação Catarinense de Cultura, não podemos ser parte da equipe técnica de nenhum projeto cultural aprovado no Anderle. Tá? Porventura, alguns servidores ministravam oficinas, enfim, no seu horário, né, fora da fundação, mas neste ano há uma vedação para isso. As inscrições vão até dia 14/10. Por enquanto está tudo bem, não tivemos intercorrência com plataforma, nós tivemos um pedido de impugnação, mas que foi resolvido. Então, a princípio, no dia 14/10, até as 23h59, as inscrições estão abertas. Cada proponente pode enviar uma proposta para cada uma das premiações. Nós temos 12 premiações, tá? E vai ser objeto de premiação aquela que tiver nota maior. Se você mandar o mesmo projeto, como até teve uma pergunta aqui, né? Eu inscrevo tal objeto em letras ou em artes visuais? Na dúvida, você pode inscrever nos dois. Mas apenas aquele de nota maior é o que será contemplado. Tá? Porque nós temos premiações, né? Então, ele vai cair. Isso está bem alinhado com o que no decorrer do texto vocês devem ter encontrado, o que é chamado de propostas iguais. Então, propostas iguais, seja ela o mesmo objeto e a mesma proponente, seja ela o mesmo objeto e proponentes diferentes. Porque o que a gente quer, enquanto Fundação Catarinense de Cultura, é um maior número de diversidade das propostas para a sociedade catarinense e dessa produção cultural, quiçá para outros lugares do Brasil. Tá? Então, o mesmo projeto, mas eu que escrevi, o outro foi a Raquel que escreveu. Neste caso, vai ser considerado não a maior nota, mas aquela que inscreveu primeiro, por causa da questão do plágio. De repente, a Raquel roubou o meu projeto cultural e inscreveu lá igual.
e o dela tirou nota maior. Não, mas eu escrevi primeiro. Então, para evitar essa questão, nós, nesse caso, e está previsto no edital, tem a questão da consideração da inscrição, da primeira inscrição, né? Por enquanto, tudo bem. Alguma pergunta? Estou vendo que tem algumas coisas aqui. Diga, Raquel. Sem áudio. Perdão, gente, esqueci de ligar aqui o microfone. Eu acho que a gente dá uma pincelada agora e ia propor o seguinte, sobre a avaliação, sobre os critérios também de avaliação, que eu acho que é bem importante que o pessoal tenha em mente, e os pesos, e a gente começa a responder as perguntas que já estão chegando aqui no chat. O que você acha, Gisele? Por mim, tudo bem. Preto, que você que está na condução. Bora falar um pouquinho dos critérios de avaliação e depois caímos para o chat, pode ser sim. Claro, a gente, assim, se a gente quiser detalhar o edital, a gente vai ficar horas aqui conversando, mas como a Gisele falou no início, o ideal é que todo mundo leia o edital, veja os anexos, porque às vezes muita gente não dá muita atenção para os anexos. Ali nos anexos pode estar a chave para várias dúvidas, porque ali vai ter algumas estruturas, alguns modelos que a pessoa, ao ver aquele anexo, vai compreender o que se precisa fazer. Então, é bem importante também essa leitura detalhada do edital e a leitura detalhada dos anexos também. Falando aqui dos critérios, o primeiro deles que a gente tem citado no edital é a qualificação da proponente e da equipe técnica, ele tem peso 2. Vai ser avaliada, então, a experiência profissional, acadêmica, da equipe técnica principal, tem que convencer o jurado de que aquela equipe tem condição de tocar aquele projeto. Temos outros 2 critérios de peso 1 que são novidade desse ano, que é acessibilidade e inclusão social. O que se pensou nesses critérios? É se levar cultura e arte para quem nem sempre tem esse acesso. Por exemplo, vai ser avaliado se a proposta prevê, no mínimo, uma ação destinada a pessoas em vulnerabilidade social, deficientes, hospitalizados, acolhidas em lares, abrigos e reclusas, podendo ou não ser realizada em um espaço exclusivamente para esse público. Se tiver essa ação, já vai garantir, nesse critério que tem peso 1, a nota mínima que é 7. A mesma coisa vale para acessibilidade. Se tiver uma ação de estratégia de acessibilidade comunicacional na proposta, ela vai garantir a nota 7 nesse critério que tem peso 1. No patrimônio material e paisagem cultural, a gente considera que é muito mais difícil ter essas estratégias de inclusão social e acessibilidade. Então, se não tiver como apresentar, já vai ser considerado e vai ter a nota do critério igual a 7. Temos também a viabilidade e compatibilidade orçamentária. Por quê? Porque não adianta inscrever uma proposta se ela não vai caber dentro daquele cronograma, se ela não vai caber dentro daquele orçamento. Então, é necessário convencer os jurados também da viabilidade, a execuibilidade da proposta e que ela vai caber dentro daquele orçamento. Esse critério tem peso 2. Depois, nós temos a relevância para o setor cultural, os impactos que aquela proposta vai ter no âmbito da cultura e das artes. Esse critério tem peso 1. E aí, sem dúvida nenhuma, o critério com maior peso, que é o que tem peso 3, é a excelência e a qualidade técnica da proposta cultural. E aqui a gente reforça clareza no objeto, clareza no objetivo, convencer os jurados de que aquela proposta cultural ela vai ser boa para o estado de Santa Catarina. E o prêmio, ele deve demonstrar coerência, ele precisa evidenciar o projeto. Então, é mais ou menos nessa linha que seguem os critérios de avaliação desta edição do edital Elizabeth Anderle. Não sei se a Gisele tem mais alguma coisa a pontuar. Claro, repito, teríamos vários outros pontos para destacar, mas, enfim, devido ao horário também, e como já estão chegando perguntas, eu acho que a gente pode passar para a etapa de perguntas, se todos concordarem. Só um destaque dentro do destaque, né?
Então, no item de viabilidade e compatibilidade orçamentária, que tem peso 2, existe lá a informação de que a proposta, ela precisa contemplar entre 95% e 100% do orçamento, ou seja, se a minha proposta é de R$50 mil, eu preciso escrever a minha planilha orçamentária entre 45 mil e 50 mil reais. Ah, mas eu só preciso de 20. Você vai cair, você vai tirar nota baixa nesse critério, tá? Então, há uma exigência, e inclusive destaco isso, existem 3 lugares no edital, tá? Que fala, a proposta que não atender à linha D desse critério, que é o que fala desse intervalo, terá a nota do critério igual a 0. Só que é um critério que tem peso 2. Então, isso dá muita diferença na colocação. Nós estamos falando de aproximadamente, anualmente, 1.000 propostas. Geralmente tem 1.300 inscritos, 1.200 inscritos. Então, tem uma proposta, assim, bem... É um item bem que a gente está destacando, porque pode ser que algumas pessoas não se atentem a isso. Vamos tentar resolver algumas questões? Bora. Vamos lá. Sobre as obras livros, a Fernanda pergunta: a gratuidade esse ano é de 100%. Nesse caso, precisa de mais alguma contrapartida? Não, não precisa de nenhuma contrapartida. A distribuição precisa ser gratuita, né? Esse livro não poderá ser vendido, né? E na hora do relatório de execução, ela vai precisar comprovar a distribuição gratuita de 100% dos livros. Então, ela vai ter que eu entreguei na escola. A escola vai declarar que recebeu X exemplares. Aí eu fiz uma ação social e entreguei. Vai ter que ter a lista lá, a assinatura das pessoas de quem recebeu esses livros. Então, se foram 100 exemplares, a gente vai precisar da comprovação de que ela entregou gratuitamente todos esses exemplares. E ainda precisa destacar, obras literárias, né, os livros, precisa ainda cumprir a questão do depósito legal, tanto na Biblioteca Nacional, quanto a questão da Fundação Catarinense de Cultura e na Biblioteca Pública. Então, está escrito lá, quanto à publicação bibliográfica, quais os itens que têm que ser descritos, que são entendidos como contrapartida. A própria Fernanda havia levantado a mão, é isso? Acho que ela está com a mãozinha levantada. Diga, Fernanda, por favor. Então, bora para a próxima ali. A Carolina questionou sobre o desenvolvimento de 6 edições de uma revista digital que fala sobre o cinema e televisão. A proposta se enquadra como publicação bibliográfica ou criação de obras artísticas, e o prêmio seria de letras ou artes visuais. Vamos criar 6 edições durante o período de execução a circular em meio digital, PDF. Então, Preto, a Carolina aqui é até o exemplo que eu dei, né? Ela pode escrever essa proposta nos 2 prêmios. A COA, ela não tem o mérito, né, ou a capacidade de dizer para qual prêmio a proponente deve inscrever a sua proposta. Mas uma revista é uma publicação bibliográfica, ela mesma diz que é uma publicação bibliográfica, né? Seja ela digital ou impressa, é uma publicação bibliográfica. Então, é importante que, mesmo que submeta aos dois prêmios de letras e artes visuais, ela observe todos os critérios exigidos para a publicação bibliográfica. Quanto à questão de circulação em meio digital, é importante escrever como que vai ser feita essa distribuição e como que ela vai comprovar essa distribuição lá no relatório final. Lembrando, o edital, ele começou no dia 27 de agosto, mas ele termina só 2 meses depois que acaba a execução das propostas de cada proponente, que é quando há a entrega do relatório de execução. Então, se o seu projeto é de 1 ano, vamos contar fevereiro de 2026, fevereiro de 2027, tem mais 60 dias para entregar, março, abril, então, até abril de 2027. Você precisa, se eu vou fazer uma distribuição digital, como? Vou fazer uma distribuição digital via WhatsApp? Para
quantas pessoas? Eu preciso dizer. Via Facebook, quantas publicações? Eu vou patrocinar esse post no Facebook? Isso tem que estar incluído tanto na planilha orçamentária, quanto na questão da distribuição. Porque a gente encontra todo tipo de material na internet, mas quem garante que ele será visto? E a CAS vai avaliar isso. O conteúdo é muito legal. Revista sobre cinema e televisão. Quem garante que esse material será visto para o Estado investir 50 mil reais, ou 80 mil reais, ou 90 mil reais nele? Né? Então, eu me preocuparia com esse critério da distribuição, essa circulação digital, como ela vai acontecer e como ela vai comprovar que isso aconteceu. Fernanda, só vou pedir para que tu desligue o microfone. Mayra Azevedo, ela comentou e perguntou sobre a aquisição de bens duráveis e propriedade desse pós-projeto. E a outra é prestação de contas para a categoria Premium. Então, a aquisição de bens, ela é uma previsão do edital desde a edição de 2023, né? Então, ela pode prever na planilha orçamentária, mas quando o projeto se concluir, ela precisa pedir que esse bem seja destinado. Então, ela vai dizer, eu quero que fique no Centro Cultural X, eu quero isso aqui, vai para uma ONG Y. E aí ela vai pedir, a COA vai avaliar, geralmente, né, é deliberado, agora, as sutilezas, elas precisam ser percebidas, né? Ah, eu comprei um X equipamento, aí eu quero ficar para mim. Tá, mas quero ficar para mim, mas o que você vai fazer com ele? Ah, eu vou continuar fazendo outras atividades. Ok. Né? Então tem que justificar, fazer a solicitação. Existe um anexo no edital para isso. Esse edital, gente, por favor, imprimam, guardem ele, porque vocês vão usar ele ainda nos próximos 18 meses, tá? Ele vai ser a leitura de cabeceira. De vez em quando vocês vão estar pegando ele. Mas que documento era esse? Onde é que está? Vocês vão ter ele lá. Então, ele é possível adquirir e a propriedade vai ser uma conversa diante justificativa da proponente com a COA. A prestação de contas é o manual de prestação de contas que está no site da Fundação Catarinense de Cultura, exige, obviamente, as notas fiscais, o comprovante de pagamento e o instrumento de contratação, seja um e-mail, seja um contrato, seja, enfim, cada um tem um instrumento de contratação. Não são aceitos recibos. O recibo, que é o RPA, apenas para autorremuneração da proponente. Todo o restante, nota fiscal. Vou me adiantar sobre o lançamento do Prêmio Catarinense de Cinema, não sei, por enquanto eu não sou do cinema, tá? Eu sou do Under. Pode ter ação de formação para a equipe proponente fora do estado, ainda a Mayra Azevedo. Tudo é aceito na proposta cultural. A proposta cultural é da proponente. Cabe a ela desenhar. O céu é o limite, o papel vai aceitar tudo. Agora, isso é o principal no estado de Santa Catarina? Qual é o impacto dessa formação para a sociedade catarinense? Que é o item de relevância, que é um critério. Né? Então, o que eu quero? O que tem de inclusão social nessa formação da equipe fora do estado? Porque é um critério de avaliação. Que estratégia de acessibilidade comunicacional para acessibilidade, que é um critério, eu tenho na formação de uma equipe fora? Então, tudo que você deseja, vai lá nos critérios e diga, isso aqui é acessível? Ah, eu preciso incluir acessibilidade. Isso aqui é relevante para o Estado? Sim. Para que grupo? Especifica lá. É acessível para o grupo tal, que nunca recebeu ninguém, nananana, acessível, entendeu? Então, é isso, tudo é possível dentro da área da cultura.
Aí você que vai comparar a sua proposta com aquilo que a casa e a COA já está dizendo o que a casa vai analisar. Ó, ela vai analisar a acessibilidade, ela vai analisar a relevância. Então, não é segredo. Não é segredo. Observem o interesse de vocês, o desejo de vocês, com aquilo que vai ser analisado. Se fechar, beleza. Não há vedação no edital, mas observem esse casamento. Ele precisa acontecer, senão você vai tirar. Ah, não tem inclusão social? Que relevância tem formar a equipe fora de Santa Catarina? Ah, ela vai formar a equipe fora de Santa Catarina, mas depois ela vai fazer 10 apresentações aqui. Ah, pode ser então que tenha uma relevância. Não é a formação pela formação, é porque essa formação vai trazer uma novidade, algo diferente. Qual é o complemento? Né? Então precisa observar esse tipo de coisa. É nítido que as dúvidas das pessoas é quanto ao seu próprio objeto ainda, né? Exato, exatamente. Saber onde se enquadra ali. Eu acho que é até uma sugestão é de essas Obrigada, amor. pessoas primeiro reconhecerem qual o seu objeto ali dentro da proposta, a quem eu estou destinando esse projeto, o que eu estou agregando para o Estado. O Sidmar questiona, ele sauda a todos e questiona quanto à proposta de realizar oficinas culturais, porém para captar imagens de vídeos para uma produção audiovisual do trabalho final realizado. Posso destinar algum valor para este profissional? Pode, por favor, gente. A gente quer fomentar a cultura, não quer que o artista morra de fome. Vocês precisam colocar as rubricas de autorremuneração conforme o mercado, né? Então, nós temos um profissional de fotografia, ele não vai fazer trabalho, chega de fazer trabalho de graça, né? Então, ele é um profissional, ele é da área cultural, ele precisa ser remunerado pela quantidade de tomadas que ele vai sair para fazer as fotos. Ah, mas agora é um drone. Sei lá, captar a imagem, já imaginei aqui um drone. Ok, o profissional que faz essas imagens aéreas com drone, ele também vai ser remunerado, mas ele também vai emitir uma nota fiscal, você vai fazer uma transferência, geralmente via Pix, da conta corrente do projeto direto para a conta corrente daquele CNPJ, então fiquem atentos, né? Ele, com certeza, ele vai destinar, tem que estar previsto na planilha orçamentária, todos os profissionais envolvidos devem estar com previsão para pagamento. Tá? Isso é o trabalho, é o fomento para a cultura, que quem ganha é a sociedade catarinense. Um profissional bem pago, ele vai se qualificar e ele vai fazer um excelente trabalho, e a sociedade ganha com o trabalho que vai ser apresentado 100% gratuito, todas as 151 propostas culturais aprovadas. Certo. Eu estou só copiando aqui para não perder essas questões que foram postas aqui no grupo, mas eu mandei ali já um novo link para quem puder já ir indo para outra sala, porque essa vai acabar em 4 minutos. Já que precisou ser via Meet, a gente não consegue ficar por tempo indeterminado, né? Eu até peço desculpas, porque foi, assim, falta de competência de minha parte não conseguir botar o código ali Tranquilidade. Eu vou Não por aprender, isso. Preto, eu vou aprender. Isso aí está na minha lista. Boa, não por isso, que é isso. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar dialogando com a gente. É um momento bem importante para a cultura catarinense, principalmente se tratando de Elizabeth Anderle, né? É. Pessoal, estou aguardando vocês na outra sala, quem puder. Tu tens as perguntas, Pedro, que agora já não tem mais. Tenho aqui sim. Circulação de contação de história é dentro do teatro? Perguntou a Graziele. Pode ser e pode não ser. Pode ser literatura, pode ser letras-livro, pode ser bibliotecas. Por isso que Exato. compete ao próprio responsável pelo projeto fazer a leitura e fazer a interpretação e ver
através até dos eixos que a gente indica, que essa é uma observação também importante, que os eixos nesse ano, eles estão ali como diretriz, eles estão ali como orientação, como perspectiva, mas na hora de colocar na plataforma, não tem um campo para selecionar qual dos eixos é a proposta. Então, em cima da leitura do edital, da interpretação, a pessoa tem que avaliar onde se enquadra melhor a proposta dela. E por isso que o edital permite que a pessoa escreva a mesma proposta em todos os prêmios. Né? Obviamente, isso dá muito mais trabalho para as casas, não é? Porque é uma proposta 12 vezes. Mas, em caso de dúvidas, o edital não veda, não vai desclassificar. Você pode submeter a mais de uma premiação, fazer inscrição em mais de uma premiação. Então, bora para a pergunta da Diana. Ela ficou com dúvida em relação a projetos parecidos ou de uma mesma cultura. Tipo, se dois grupos de capoeira proporem eventos que acabem por ser parecidos, mas mais pela questão cultural, fica como? Não, a questão cultural, obviamente, a gente pode ter 10 projetos de capoeira, enfim, né? 10 projetos de organização de acervo de biblioteca, que eu já vou dar um exemplo da minha área. O que vai mudar nesse caso, apesar da similaridade, vai mudar o espaço onde essas coisas acontecerão, né? As cidades onde elas acontecerão, a quantidade de pessoas que elas atenderão. Então, muitos detalhes fazem com que projetos sejam iguais ou não. Similar é diferente de projeto igual. Igual a gente está dizendo, eu, Gisele, escrevi um projeto de roda de capoeira para acontecer na cidade de São José. Vão ser 5 rodas na praça. Ok, vou atender crianças carentes, o público que estiver lá, beleza. Aí o preto escreve também 5 rodas na praça, na cidade de São José. Não, peraí, esses projetos são iguais. Aí a Gisele escreveu primeiro, então o projeto dela vai, o do preto fica. Né? Ah, não, são 5 rodas de capoeira, mas esse é em Florianópolis. Ou mesmo que, e daí partindo de um outro ponto de visão, mesmo que ambos sejam na comunidade do Morro da Mariquinha. A questão é quem é o proponente, como está detalhado o projeto, não necessariamente se trata da linguagem artística, da linguagem cultural, né? E sim do próprio objeto da proposta. Exatamente. Eu vou puxar para a próxima, só para a gente não perder tanto tempo nas que são mais básicas, assim. A Cintila, projeto Cintila, desculpa se não for assim. Nosso projeto tem como foco principal pessoas LGBTQIANP+, mas é uma produção literária. Nesse caso, há risco de o projeto não ser selecionado em letras, por já existir um prêmio para diversidade? Ou essa não é uma possibilidade eliminatória, só por isso? Não, não é uma possibilidade eliminatória por si só. Não. Pode fazer a inscrição no prêmio de letras, no prêmio de cultura de popular e diversidade. Não tem problema nenhum. Intentona poética sobre os valores destinados a cada mesorregião do Estado, continua, os proponentes concorrem entre si em todo o Estado? Os proponentes concorrem ao prêmio. E aí, a primeira distribuição, e isso não é uma regra que a COA inventa, está prevista no decreto, a primeira distribuição é a maior nota do prêmio, de cada prêmio, estamos falando de módulo 2, 6 meses, tá? O de módulo de 1 ano, essa regra não se aplica. Então, para módulo 2, 6 meses. Prêmio, exemplo, letras. A gente vai pegar a maior nota de cada mesorregião, são 6. Maior nota da Grande Florianópolis, a maior nota da região serrana, a maior nota do norte, a maior nota do sul. Foi um para cada um, nós vamos ter no prêmio de letras, se não me engano, 13 contemplados. Então, foi um para cada um, 6, sobrou 7. Serão os 7, os próximos serão as 7 maiores
com notas maiores, as 7 propostas com nota maior. A gente não volta um para Grande Florianópolis, um para o sul, um para o norte. Não. A gente atende a mesorregião. Todo mundo propõe para aquele projeto. Eu sou de Florianópolis, ganhei, minha nota foi 7. Ah, mas tem 5 notas 10 no sul. Ok. Uma vai para o sul com nota 10 e eu sou a maior nota da Grande Florianópolis com 7. Eu ganhei. Foi um para cada um. Agora, as outras 4 nota 10 que estão no sul vão pegar os outros 7 prêmios. Porque eles são os melhores projetos. Mas o decreto diz que nós precisamos atender todas as mesorregião. Então, é a maior nota de cada mesorregião, um para cada um, e o saldo para as propostas com maiores notas. Fechou. Logo na sequência, Eveline, é possível contratação de parte da equipe técnica menor de idade, grupo de atores com alguns menores, entre 16 e 17 anos? Olha, eu acho que em algum lugar do edital fala sobre essa questão de menor, né? Então, tem que ver. E se é uma empresa uma ONG que trabalha, ela emite nota, como é que você vai contratar essa pessoa, né? Então, contratação de menor é legislação trabalhista, não tem a ver com o edital Elizabeth Anderle. Então, tem que ver o que é isso. Ah, é um grupo de dança e aí são as crianças. Ok, você está contratando a escola de dança, o grupo de dança que tem o CNPJ, e aí é ela que tem essa responsabilidade para com os seus dançarinos. Agora, não, eu vou contratar sei lá, um ajudante, mas ele tem 14 anos. Como que isso vai acontecer? É importante também vocês, de repente, ponderarem colocar uma rubrica para um profissional de contabilidade, Sim. né? Porque todas essas questões, essa nota, tem imposto, não tem imposto, pode ser de prefeitura, é isso, é aquilo, paga como? Que guias eu tenho que pagar? Esse profissional, se previsto na planilha orçamentária, vocês vão tirar muitas dúvidas e evitar muitos problemas. Então, ele não é uma despesa, eu digo, é até um investimento, né? Você vai trocar essa ideia que vai fazer parte da equipe, esse profissional, ou até um escritório de contabilidade de sua preferência. Vai dizer, eu posso fazer? Não posso fazer, né? Porque isso é uma legislação trabalhista, aí já não tem a ver com o Anderle. Bora para a próxima, então. Para remuneração de proponente PF, até 30% se referem ao valor global, 50 mil, ou refere-se ao valor com desconto do IRPF, 35 mil. Sempre em cima do valor global. Nós estamos trabalhando com 50 mil. Você vai botar 30%, que são 15 mil, né? Autorremuneração, vai botar lá uma rubrica, imposto, 25%, 22%, 27%, alguma coisa nesse tipo. 27,5. Isso, tanto, e o resto é o resto. Então, a gente botou esse valor que, apesar a gente gostaria que fosse mais, né? Porque 15 mil, 15 mil para um projeto, nós fizemos essa conta, 15 mil, se o cara trabalha 6 meses, isso dá quanto? É muito? É pouco? É a responsabilidade de gerenciar um projeto. Nós ponderamos muitas vezes, né, Raquel, essa conversa, né? Mas, por enquanto, é o que a gente conseguiu. Né? Então, eu acho que trabalhar e deixar claro de que sim, a remuneração da proponente, ela precisa estar lá. O proponente, ele é um item importantíssimo da proposta e ele precisa ser remunerado. Né? É só um registro de que sim, ele pode ser remunerado. Agora, não vai dar para botar a rubrica única 50 mil para o proponente. Aí o projeto é o quê? Ah, mas sou todo eu o projeto. Não, você vai gastar com figurino, você vai gastar com alguma coisa, você vai gastar, né? Com divulgação nas redes sociais, mesmo que seja o próprio personagem que vai se apresentar, ou, enfim. Ainda na questão dos livros, a Fernanda pergunta: apesar da gratuidade de 100%, o proponente não pode ficar com nenhuma porcentagem para divulgação futura em venda? Exemplo, em feiras de livro ou outras doações para além do prazo do projeto? Não. Nesse caso, não. Ele pode ficar para fazer uma Gratuidade. distribuição
como ele quiser, na gratuidade, mas a comprovação da distribuição vai precisar ocorrer dentro do prazo do projeto. A Rosana, tutora do Programa de Agentes Territoriais de Cultura do Ministério da Cultura, pergunta: no caso de uma exposição em museu, é necessária a anuência de um determinado museu já na inscrição do projeto? Não é obrigatório, mas é muito importante, porque isso faz a diferença. Vou fazer uma exposição sobre a história da capital no Museu Histórico de Santa Catarina. Tem uma certa, né? Vou fazer uma exposição sobre o desenvolvimento da capital. Onde? Chapecó? Ok. Mas qual é a relevância, a menos que eu tenha uma ponte que ligue o desenvolvimento da capital com o desenvolvimento de Chapecó, isso vai fazer sentido, senão não vai fazer sentido, né? Então, é importante. E em algumas partes do edital, vocês vão perceber que a gente usa as palavras deve. Deve. Então, se está escrita a palavra deve, por favor, coloque a carta. Fechou. Então, bora lá. Como seria a prestação de contas referente ao patrocínio do Google ADS, por exemplo? Um comprovante de pagamento para a plataforma bastaria? Perguntou a Fêmea Visionária. Nós temos já essa questão de algumas vezes, né, porque as plataformas, algumas, pagamento por cartão de crédito, a conta não tem cartão de crédito. Então, nesses casos que são exceção, né, e por vezes não aceita transferência da conta direto, pelo menos nos anos anteriores, o que a prestação de contas propõe? Que a proponente faça um pagamento com o seu cartão de crédito, né? Cartão de crédito no nome da proponente, e aí ela faz a transferência da conta bancária do projeto para a sua conta bancária. E aí ela vai juntar o comprovante de pagamento, o comprovante do uso do seu cartão de crédito e a transferência do valor da conta do projeto para a sua conta, para poder ficar que foi utilizado para o projeto, entretanto, via meu nome, porque não há outra forma por enquanto. Se a plataforma, em alguma plataforma, tiver a possibilidade de pagar por boleto, melhor. Gera o boleto, paga direto da conta do projeto. Se não houver, se for pagamento apenas via cartão de crédito, a orientação é fazer pagamento do cartão de crédito no nome da proponente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Atentem, no nome da proponente, e aí essa transferência para a conta da proponente para poder compensar esse documento fiscal. A Diana novamente. Justificado na proposta, há como trazer convidados de outros estados? Dá, sim. Não há vedação no edital. Bora para a Eveline. De outro estado não pode ser proponente. Não. Ela especificou ali na questão dela, de justificado na proposta. Pode trazer convidados de outro estado? Sim, convidado, sim. Daí, agora, tive dúvida no anexo que trata de autorização de utilização de voz. Seria obrigatório para a publicação de livros fazer o audiobook? Sim. Isso foi uma coisa que nós também discutimos bastante, procuramos exemplos em outros lugares, né? Porque é relativamente novo pensar que alguém vai fazer um audiolivro, mas quem vai gravar isso? Não tem o direito de imagem, então tem o direito de voz, né? Quem vai gravar vai fazer é como uma carta de anuência, uma carta de cessão, vai assinar e vai dizer, eu autorizo, né, a utilização da minha voz. Caso o projeto venha a ser contemplado na Exato. editorialização em 2025. Exatamente, já tem o modelinho lá pronto, só preencher. Equipe técnica contratada pode ser PF com qualificação comprovada e emitir nota fiscal avulsa de prestação de serviço? A Eveline perguntou. Sim. Só Certo. que atentem, né, que essa pessoa, ela vai pagar o imposto da nota. Isso mesmo. Ela vai pagar o imposto da nota, não é a proponente.
ela vai pagar o imposto da nota. A Cissa, também tutora do programa de Agências Territoriais de Cultura, por ser prêmio, não tem contrapartida? Não é só por ser prêmio, tá? Porque apesar de ser prêmio, a gente trabalha o edital Elizabeth Anderle na lei de licitações. Porque prêmio é o nome do edital, vamos dizer assim. É Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, é o nome. A gente trabalha todo dentro da lei de licitação. Ele é uma compra, o Estado compra a sua proposta cultural, ele compra a melhor proposta cultural, por isso há necessidade de prestação de contas. Se fosse uma premiação, não haveria necessidade de prestação de contas, tá? Então, o prêmio é só o nome. Saudações respeitosas a todos, o Deik, Poete. Meu plano de projeto seria trabalhar em escolas do Estado, levando oficinas de arte para crianças e adolescentes. No caso, eu teria que remunerar os profissionais da escola com dinheiro do projeto também? Você vai remunerar a equipe que trabalha no projeto, né? Se a escola vai, entre aspas, apenas, fecha aspas, receber, ela não vai receber remuneração, ela vai receber o evento, né? A oficina de arte. Ah, você vai contratar um professor para fazer a oficina de arte, aí você vai pagar o professor, né? Lembre-se das cartas de anuência dessas escolas. Precisa ter a carta de anuência de que a escola vai aceitar essa proposta caso ela seja contemplada. Gisele, só voltando ali, a questão foi posta pela Cissa como contrapartida e foi respondido como prestação de contas. Ah, desculpa. Então, assim, Cissa, a prestação, a contrapartida no edital Elizabeth Anderle, ele é a gratuidade do próprio projeto. Se é livro, a distribuição total dos livros. Se é um espetáculo, ingressos, não há cobrança, a distribuição dos ingressos. Se é uma apresentação musical, também não há cobrança para participar disso. Se é uma roda, se é uma oficina, não há cobrança. A gratuidade da execução da proposta é entendida neste ano, pela COA Anderle 2025, como a contrapartida. Você não precisa de mais nada. Mas você vai precisar comprovar que a execução do seu projeto aconteceu 100% gratuita. Não houve cobrança de nada. A intentona poética traz sobre a distribuição dos prêmios por mesorregiões do Estado. Continua ou os proponentes vão concorrer em nível estadual? Já foi respondida essa, né? Acho que sim. Batalha de rima entra no projeto? Eu já antecipei ali com o Luan dizendo que sim, só precisa estar atento onde se enquadra melhor a proposta. Daí o projeto cintila. A autorremuneração do proponente precisa ser um item ou posso distribuir nas funções que vou exercer? Por exemplo, coordenação do projeto, escritor e etc. Todas que eu exercerei. É uma escolha da proponente. Né? Se ela colocar, desculpa, Preto, se ela colocar um item chamado autorremuneração, ela não vai colocar os outros itens. Ela pode colocar um item autorremuneração e, de repente, entre parênteses, vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? É uma escolha dela. Ou ela pode colocar coordenação do projeto, que vai acontecer nas 3 etapas, né? Determinada coisa que vai acontecer só numa etapa, a escrita, só na execução, enfim. O Renan Projetos pergunta: a conta, entre parênteses, no Banco do Brasil, tem requisito de ser aberta em agência na cidade do proponente? Boa pergunta, mas acho que sim, acho que é na cidade que o proponente, né, reside, exatamente. E é importante lembrar que é exclusivo para o Banco do Brasil e a conta tem que ser exclusiva do projeto. Isso, ninguém vai sair abrindo conta agora, porque quando sair a publicação dos vencedores, a própria plataforma vai emitir um documento que é a autorização de abertura de conta. E esse documento vocês vão poder, a gente está tentando, mas também vocês vão fazer uma pressão para negociar que não haja cobrança de tarifas. Isso é um item importante também para ponderar, e eu colocaria já na rubrica da planilha orçamentária, tá? Tarifa bancária. Se de repente, lá na frente, conseguirem não ter cobrança de tarifa bancária, esse item facinho é absorvido por outros, porque a tarifa bancária varia aí 50, 80 reais por mês.
Então, rapidamente, a gente consegue autorizar e distribuir para outros lugares, mas é importante vocês botarem, porque se houver cobrança e não tiver previsto, vai ter que sair, geralmente sai da autorremuneração da proponente. Mayra Azevedo, vão disponibilizar a gravação para a gente rever algumas respostas ou deixar de alguma forma escritas as perguntas e respostas? Mayra, estou torcendo para que a gente consiga disponibilizar sim. Era para ser via YouTube, ficaria gravado. Tivemos alguns problemas com a participação da Gisele lá dentro da plataforma e por isso abrimos o Meet. O Adilson está gravando sim e vamos tentar upar o mais rápido possível no YouTube. As respostas de forma escrita é inviável neste momento, mas o vídeo estamos fazendo de tudo para que fique disponível para vocês e para os que não puderam participar. A Fernanda pergunta, no caso de Correios, eles não emitem nota fiscal, como comprovar os envios? Tem a documentação de rastreamento, aquele recibo, né? Então, a mesma coisa, vai fazer uma transferência para a conta da proponente, né? Mas eu acho que o Correio aceita Pix, né? Então, se o Correio aceitar Pix, você vai pagar com Pix direto da conta do projeto e vai incluir aquele documento de recibo. A prestação de contas conhece as empresas que fornecem e que não emitem nota fiscal. Há uma justificativa, você vai botar uma justificativa, recibo emitido pelo Correio, eles não emitem nota fiscal e não vai ter maiores problemas disso. Fechou. A Diana, em casos de batalha de rima, se eu quiser reservar parte do dinheiro para premiar os competidores que ganhar, como faz a comprovação desse valor? Teria que ter nota fiscal ou alguma declaração resolve? Nenhuma declaração resolve para nada, tá? O único recibo é da autorremuneração da proponente. Tem que ter nota fiscal. Então, cuidado com eventos de premiação, propostas que incluam eventos de premiação. Porque, primeiro, além da proposta cultural, você vai precisar colocar uma minuta de edital de como serão as regras dessa competição. Então, olhando, obviamente, tomadas as proporções, né? Olhando para o edital Anderle, que tem 60 páginas, é coisa para chuchu, né? Então, como que vai ser, quem pode participar, como que vai ser a avaliação, esse dinheiro, vai ter retenção de imposto de renda nesse dinheiro, o ganhador vai ter que emitir nota fiscal, não vai ter, todas essas regras vão ter que estar num documento chamado minuta do edital, que vai complementar a proposta de competição de batalhas de rima, por exemplo. Tá? Então, bastante cuidado nisso. E vai ter que estar previsto, obviamente, na planilha orçamentária, né? Uma rubrica chamada premiação da competição, X. Você vai ter que dar nota fiscal que comprove que essa premiação aconteceu junto com o documento de pagamento. É isso. A Eveline, meu livro pretende ser somente impresso. Não é obrigatório fazer o audiobook, ok? Nessa situação, somente não preencha o anexo de autorização de uso de voz, certo? Certíssimo. A Cissa entendeu. A Carolina volta. Se a minha publicação é apenas em meio digital, como calcular os 10% de tiragem para entregar a FCC? Posso entregar somente um exemplar como para as bibliotecas? Então, aí você vai fazer a entrega, o envio, na verdade, né? O envio desse e-book. Observem que uma publicação em meio digital, se for um livro, ele é um e-book. Existe uma forma de e-book, não é um documento em PDF. Tomem bastante cuidado com isso, tá? Eles precisam, se for um livro, precisa de ISBN, tanto do impresso quanto do EISBN, que é para o livro digital. Se for revista, tem ISSN. Isso, além de serem rubricas, que são baratinhas, não chega nem a R$50, precisam ser solicitados à Biblioteca Nacional. Existe um trâmite para chegar lá e você conseguir esse registro. Esse registro é o que garante que esse livro é seu, que ele existiu, não é? Então, essa é uma parte. Outra parte, você vai enviar este e-book para as bibliotecas públicas, vamos dizer assim, ou para X bibliotecas públicas. Então, você vai enviar esse documento em anexo, informando que ele é fruto do edital Elizabeth Anderle. No edital tem uma frase completa que precisa ser utilizada. Essa frase, além das logomarcas, ela também precisa estar no material, mesmo ele sendo digital, né?
Existe um manual de uso das logomarcas no site. Isso a gente também vai atendendo ao longo do projeto. E você vai enviar para a biblioteca do município X. Eu estou enviando, faz uma cartinha, envia. Aquele e-mail você vai materializar ele, vai gerar um PDF e vai colocar no seu relatório de prestação de contas. Ó, tá aqui, eu enviei para a biblioteca 1, 2, 3, 4, 5. Enviei para a Biblioteca do Estado, enviei para a Biblioteca Nacional e enviei para a Fundação Catarinense de Cultura com autorização para que ela distribua para 10% do seu total. Ou seja, se você achou no seu plano de distribuição que vai distribuir 1.000 documentos eletrônicos, vai conseguir espalhar o seu livro, a sua revista para 1.000 endereços, a seu e-mail vai autorizar que a fundação compartilhe aquele livro no seu site, para acesso de outras pessoas, porque o objetivo de um autor, assim como de qualquer artista, é ser lido pelo público ou visto pelo público, né? Então, você vai autorizar para que isso seja colocado na página, ou vai autorizar para que a gente possa pulverizar esse livro, essa revista, para os demais, numa lista de transmissão, tudo que comprove essa sua distribuição. Cuidado com as distribuições online, porque você precisa comprovar que esse documento foi distribuído. Ah, mas eu coloquei no meu Facebook. Quantos seguidores você tem? 150. Cuidado. Ah, eu mandei pelo WhatsApp. Né? Então tem que tomar bastante cuidado. Vocês precisam comprovar essa distribuição. O Sidmar pergunta: a associação dele já possui uma conta no Banco do Brasil. Para esse projeto, então, é necessário abrir nova conta? Só confirmando. Sim. Sim. Cada projeto tem uma rubrica, tem uma conta. Quando terminar o projeto, fecha a conta. A Eveline: aceita-se rúbrica de consumo como combustível para apresentação em outras cidades? Na planilha vai o cálculo de quilômetro vezes litros consumidos? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode botar, vou usar 100 quilômetros, você pode botar, eu vou usar X tanques, você pode botar lá combustível, né? O projeto Cintila: no caso de publicação de livro físico, as logos da FCC e do Elizabeth Anderle precisam estar na capa? Há um material sobre a utilização em livros? Ou isso fica a cargo do proponente desde que seja impresso no material? Vamos lá, Raquel. Essa é a parte que me toca mais profundamente no edital Elizabeth Anderle. Nós precisamos colocar, sim, as logomarcas, e é importante, gente, eu sempre oriento, porque tem muita gente que não sabe onde ficam as logomarcas. Entra lá em cultura.sc.gov.br, lá no topo do site tem um submenu AFCC, e aí vai ter logos. Aí lá é só localizar, vai ter todas as logomarcas da fundação, das casas da Fundação Catarinense de Cultura, dos editais da fundação, localiza lá, Elizabeth Anderle. Aí vai estar disponível para download em várias cores e em vários formatos diferentes. Na capa do livro? Não precisa estar na capa do livro. Pode estar naquelas primeiras páginas onde tem as informações, ou então a gente orienta sempre a colocar na contracapa. Também, além das logomarcas, é necessário colocar que a proposta foi contemplada com recursos do Elizabeth Anderle, enfim, a frase completa está descrita no edital. Certo. As perguntas aqui do chat, elas já acabaram. Não, o Isaac trouxe uma nova bem nesse momento. Dentro do meu evento, pode haver feira de vendas? Não creio que feira de vendas possa ser, porque a gratuidade total do projeto é a contrapartida. Então, se tem comercialização de algo, mesmo que não seja fruto do projeto, essa é uma pergunta que talvez a gente possa deixar para os universitários. Para os universitários. Isso, a gente orienta o Isaac a mandar no perguntas e respostas do edital Elizabeth Anderle, que a gente verifica melhor essa questão. É porque tem que saber que tipo de venda, quem vai vender, qual é o projeto dele? É oferecer um espaço para as pessoas venderem? Quem que vai vender? Que produto é esse? Né? É complexo, assim, está muito, muito amplo feira de vendas. Isso. Vocês querem deixar mais alguma contribuição, Raquel, Gisele? Eu quero agradecer,
né, a oportunidade, a disponibilidade do Preto entrar em contato conosco, que bom que deu certo, né, colocar à disposição a COA mais uma vez, a gente está aqui para atender a todos dentro do prazo menor possível, não somos muito, mas a gente se dedica bastante, né, e escrevam lá no Perguntas e Respostas da plataforma, nós estamos correndo atrás para atender também essa demanda. Então, logo o coordenador da COA, o Rosivaldo, ele volte, que ele está a previsão de voltar semana que vem, nós vamos organizar, muito provavelmente para comecinho de outubro ali, talvez até o dia 4, dia 5, para dar uns 10 dias antes de encerrar as inscrições, que as pessoas ficam mais empolvorosas, com mais dúvidas, né? Já começaram as suas pré-inscrições e aí ficam lá um pouco angustiadas. E é um prazer, né, trabalhar de novo na comissão do edital Elizabeth Anderle. Eu e a Raquel, a gente já tem um tempinho de estrada aqui no edital, e a Fundação Catarinense Cultura, ela está trabalhando para que mais artistas, mais proponentes, mais equipe técnica fomentem a cultura no estado de Santa Catarina para todos, né? A questão da cultura, da diversidade, dos povos originários, e vai ser, a gente sempre fica animada para ver quais os projetos que estão aparecendo por aí. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a participação de vocês. É um momento muito especial para mim quando eu posso contribuir dessa forma, trazendo de uma maneira um pouco mais democrática esse acesso e essa troca numa horizontal com a Comissão de Organização e Acompanhamento. Espero incomodar vocês mais um pouco antes do final do prazo para que tenhamos mais uma dessas conversas abertas. Nos próximos editais estaremos fazendo isso também. A Fernanda deixou um questionamento sobre a compra de figurino e fantoches para contação de história, se esses materiais eles têm que ser doados depois ou pode ficar com o proponente, que a Gisele já havia respondido lá atrás sobre isso, no pós fazer essa solicitação para a COA, né? Exatamente. Então, a compra, ela é feita com o recurso do edital, e quando acaba o projeto, a proponente faz um pedido à COA, né, e justifica de por que ela vai ficar ou ela vai doar esse bem adquirido, e depois da deliberação da COA, tudo isso é anexado no relatório de execução e é feita a entrega do material. É isso. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, de verdade. Foi muito importante esse momento. Espero ver vocês em breve. Espero que quem participou aqui da live possa ter suas propostas aprovadas por aí, circulando em Santa Catarina e potencializando o que temos de mais rico aí, que é a nossa cultura e arte, principalmente num momento tão sensível para a gente aqui no estado, né? Fechou, galerinha? Deixei o link do canal do YouTube no qual vai ser disponibilizada a gravação. Se vocês puderem deixar aqui no chat o contato de FAQ de vocês, agradeço bastante. Tá, do Elizabeth Anderle. Queres Isso. anotar, Raquel, qual é o e-mail do Elizabeth Anderle da plataforma? Eu acho que é... A gente só responde aqui, deixa eu pegar aqui que eu já... Só um instantinho que eu estou pegando aqui. É tanta coisa na nossa cabeça que... Ver se acho aqui. Vocês vão receber as respostas via e-mail... já peguei aqui, já está conseguindo. Já? Ai, então vou fechar. Vocês vão receber a resposta via Anderle 2025, tá? Mas as perguntas precisam ser feitas via Elizabeth Anderle 2025, que é via plataforma. Só dessa forma, as perguntas de vocês vão alimentar o perguntas e respostas da plataforma. Ou seja, a dúvida de um vai ser, né, transmitida e sanada para todo mundo. Fechou então, Preto? Obrigada. Uma boa noite para todos. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite para todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.